Bom dia, tudo bem? Então, nós iremos agora dar continuidade na aula de ondulatória, conforme eu conversei com vocês na aula anterior. Então, o que nós iremos fazer? Nós estamos fazendo da seguinte forma. Na primeira aula de ondulatória, eu trabalhei mais os conceitos fundamentais, focando na parte da classificação. Então, só para lembrar, eu defini o que é uma onda, que é uma perturbação que ocorre, onde há transporte apenas de energia e não de matéria. E aí eu classifiquei essas ondas quanto à natureza, que ela pode ser mecânica ou eletromagnética, quanto à direção de vibração, que ela pode ser transversal ou longitudinal, e quanto à propagação, que ela pode se propagar numa única dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões: unidimensional, bidimensional e tridimensional. Bom, nessa aula de hoje nós vamos discutir sobre ondas periódicas. E aí nós vamos fazer um estudo matemático das ondas periódicas, tá? Nós vamos analisar como que se comporta. Primeiro vamos entender o que é uma onda periódica. Uma onda periódica, ela tem um comportamento onde periodicamente ela repete as oscilações. Então, por exemplo, eu tenho uma onda, eu tenho uma corda que oscila, aí a cada segundo completa uma oscilação. Então, se ela tem um período correto de completar uma oscilação num determinado tempo, ela é considerada uma onda periódica, onde aí a partir daí eu posso fazer alguns estudos, certo? Bom, eu anotei aqui, vou até sair um pouquinho para vocês visualizarem como está o formato do quadro, dessa forma. Eu estou trabalhando com vocês alguns conceitos aqui antes da gente trabalhar as equações. Primeiro, vamos lá. Amplitude. Aqui tem um desenho, por exemplo, uma parte de uma onda, um movimento ondulatório. Então vamos lá. Primeiro vamos entender. Nós temos alguns pontos principais dessa onda. Essa parte mais alta da onda, a gente chama isso de crista. A parte mais baixa da onda, a gente chama de vale. O ponto de equilíbrio da onda, esses pontos aqui, a gente chama isso de ponto médio, Ponto médio. Certo? Então, o que eu compreendo com uma oscilação completa? Uma oscilação completa é quando essa onda ela faz um movimento de subida e descida até o ponto médio. Então, sai do ponto médio, ela sobe, passa pela crista, volta ao ponto médio de novo, completou meia onda aqui. Aí ela faz o processo de novo, passa pelo vale e retorna ao ponto médio. Então, você tem uma oscilação completa nessa situação. Então, nós temos aqui quantos comprimentos de onda? Uma oscilação, duas oscilações, três oscilações. Então, essa parte dessa onda corresponde a três oscilações completas. Aí, o que é período de uma onda? O período é o intervalo de tempo de uma oscilação. Vamos supor que para você dar um pulso numa corda e você tem esse formato de onda. Então, se durante uma oscilação, se a cada segundo ocorre uma oscilação, por exemplo, para a corda fazer esse movimento de subida e descida completo, isso acontecer em um segundo, isso é o período da onda, é o tempo que ocorre uma oscilação completa. E a gente mede isso em segundo. Se a gente precisar de calcular o período de uma onda, dado, por exemplo, a frequência, é só pegar 1, dividir pela frequência, eu vou achar o período da onda. Então, o período de uma onda é o inverso da frequência da onda, certo? E a gente mede isso em segundos, certo? Amplitude. O que é a amplitude de uma onda? A amplitude de uma onda é a altura da onda em relação ao ponto médio. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto médio. Então, do ponto médio até a crista é a amplitude da onda. Ou do ponto médio até o vale é a amplitude da onda. A amplitude, então, é a altura da onda. No sentido para cima ou no sentido para baixo. Beleza? Então, eu tenho aqui uma amplitude. Ok? Comprimento da onda. O que é um comprimento da onda? O comprimento da onda, representado pelo lambda aqui,
essa letra grega chamada lambda, é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Vamos analisar aqui na nossa figura. Nós temos aqui a crista, crista. Então a distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento da onda. É dado o comprimento da onda. Ou a distância entre dois vales consecutivos, por exemplo aqui, também eu posso calcular o comprimento dessa onda. Ou eu posso também calcular o comprimento da onda do ponto médio ocorrendo uma oscilação completa. Então, por exemplo, daqui você tem meia onda, do ponto médio passando pela crista até o outro ponto médio, meia onda, e aí você tem mais meia onda aqui. Então, essa oscilação aqui, crista e vale, eu tenho uma oscilação completa. Então, essa oscilação completa vai me dar o comprimento da onda, que a gente vai medir esse comprimento da onda na unidade do SI em metros, correto? Bom, frequência. O que é frequência? É o número de oscilações efetuadas em uma certa unidade de tempo, ou seja, é o número de oscilações que ocorre em cada segundo, por exemplo. Então, uma vez que eu defini que, por exemplo, imagine que todo esse processo aqui ocorre em 1 segundo. Toda essa oscilação aqui ocorre em 1 segundo. Nós temos então, um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda. Então, nós temos 3 comprimentos de onda ocorrendo em 1 segundo. Então, a frequência nesse caso é 3 Hz, porque ocorreu 3 movimentos completos, 3 oscilações completas em 1 segundo. Então, no caso, é igual a 3 Hz. Se aqui, por exemplo, se tudo isso aqui ocorresse em 2 segundos, eu pegaria 3 comprimentos de onda, dividir pelo tempo, no caso que ocorreu em 2 segundos, eu teria 1,5 Hz. Bom, matematicamente, eu posso calcular a frequência pelo inverso do período. Assim como o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período, 1 sobre t, certo? Bom, uma vez que nós discutimos aqui amplitude, comprimento, frequência, vamos então agora analisar a velocidade de uma onda. Como que ocorre a velocidade de uma onda? Então, velocidade, lá na mecânica, nós trabalhamos velocidade média dividindo o espaço percorrido pelo móvel num determinado intervalo de tempo. ΔS dividido por ΔT. Só que o nosso ΔS, no movimento ondulatório, é o comprimento da onda, medido em lambda. E o nosso ΔT, o nosso tempo, dentro da ideia de ondulatória, é o nosso período, o tempo é o período. Então, se eu pegar aqui, substituindo ΔS por ΔT, colocar assim, velocidade de uma onda, lambda dividido pelo período, onde o período é o inverso da frequência, eu vou ter que, velocidade vai ser o comprimento dividido pelo inverso, pela frequência, pelo período, que é 1 sobre frequência. Isso aqui, esse denominador que passa é invertido aqui. Então, vai ficar a equação que nós vamos chegar para calcular a velocidade de uma onda é o comprimento da onda vezes a frequência. Então, velocidade, como que eu determino a velocidade de uma onda? Multiplicando o comprimento dessa onda pela sua frequência. Essa equação V igual ao comprimento de onda vezes frequência, a gente chama dentro da ondulatória de equação fundamental da ondulatória. É a principal equação no estudo de onda, certo? Então, a partir dessa equação, eu posso determinar a velocidade de uma onda, dado, por exemplo, o comprimento e a frequência, eu multiplico. Eu posso calcular a frequência a partir da equação, se eu tiver a velocidade e o comprimento de onda, ou eu posso calcular o comprimento de onda através da equação, se eu tiver a velocidade e a frequência. Vamos lá então. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, um exemplo bem básico, bem simples, onde a gente trabalha essas relações de comprimento, amplitude, período, velocidade de uma onda, e aí vai. Então diz assim a questão, a figura a seguir representa uma onda, está fora do formato, está fora de escala, tá? De forma que o ponto M
esse ponto M, oscila com uma frequência de 20 Hz. Então vamos lá. Um certo oscilador, seja uma pessoa ou qualquer objeto mecânico, deu um pulso em uma corda, por exemplo, e aí ocorreu esse movimento ondulatório aqui. Com base nessa figura que representa uma onda, vamos determinar o comprimento dessa onda, a amplitude da onda, o período da onda e a velocidade de propagação dessa onda. Então, vamos lá, o comprimento de onda. Bom, expliquei anteriormente que comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos ou do ponto médio, completando uma oscilação de subida e outra de descida, ou seja, passando pelo vale e passando pelo vale e passando pela crista. Então vamos analisar. De acordo com a figura, eu tenho esse intervalo aqui, ó, do ponto médio, passando pelo vale até outro ponto médio. Então, isso aqui representa meio comprimento de onda, porque o comprimento de onda sai do ponto médio, passa pelo vale, sai do ponto médio, vai até a crista, retorna para o ponto médio, passa pelo vale e retorna até o ponto médio. Então, essa oscilação, subida e descida, é um comprimento de onda. Então, foi dada aqui na figura a dimensão de apenas meio comprimento de onda. Então, qual vai ser o comprimento de onda? O comprimento de onda vai ser 60 centímetros mais 60 centímetros, né? Duas metades. Então, isso vai me dar um valor de 120 centímetros. Já vou colocar isso aqui em metros para depois trabalhar com a unidade correta do SI, né? Divide isso aqui por 100, porque cada metro tem 100 centímetros. Então, centímetro para voltar para metro, divide por 100, isso dá 1,2 metros. Então, o comprimento de onda aqui, deixa eu pegar outro pincel. Então, o comprimento de onda aqui deu 1,2 metros. Eu vou até colocar aqui, comprimento, lambda, é igual a 1,2 metros. Letra B pede para determinar a amplitude da onda. Vamos lá, então. Amplitude da onda, o que eu defini anteriormente sobre a amplitude da onda? É a altura da onda, do ponto médio até a crista ou do ponto médio até o vale. Então, se eu analisar aqui, eu tenho do ponto médio até o vale, eu tenho exatamente 6 centímetros. Então, não preciso fazer cálculo, é só olhar na figura. Então, aqui é a amplitude da onda, 6 centímetros. O período da onda, qual vai ser o período da onda? O período da onda o período é o tempo. É o tempo de oscilação. Só que lá no enunciado foi dado o quê? A frequência. Então, se eu pego essa frequência e inverto ela, eu vou ter um período. Então, o período de uma onda é o inverso da frequência. Então, o período de uma onda é 1 dividido por 20, que vai dar 0,05 segundos. Período é tempo medido em segundos. Então, 0,05 segundos. E por último, talvez a parte mais importante é determinar o quê? A velocidade. Aí eu vou usar a equação fundamental da calorimetria. Velocidade é a frequência ou comprimento, né? Tanto faz, a ordem não vai alterar. Comprimento vezes frequência. Então, velocidade vai ser, aqui tem que estar em metro, eu já coloquei, 1,2 vezes a frequência dada no enunciado, 20 Hz. Então, velocidade aqui vai ser 24, né? 1,2 vezes 20, 24 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação dessa onda, certo? Então, a ideia principal é isso aí, sobre esse estudo matemático de ondulatório. É analisar comprimento, frequência, período, amplitude, velocidade.
Aí logo depois os fenômenos ondulatórios. Aí tem algumas relações interessantes de fenômenos, como que ocorre cada tipo de fenômeno: reflexão, refração, difração, polarização e assim por diante. Bom, eu vou pedir novamente que vocês curtam esse vídeo, né, essa videoaula, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal para que outras pessoas tenham acesso também a essa aula. Muito obrigado!